Olá, turminha. Continuando a correção da prova online do dia 15 de junho, questão 3 agora. Considere a função f dada pelo gráfico abaixo. Então, de novo, identifica bem a função, né? Ela faz isso daqui, começa do menos 5, né? Aí vem até aqui em cima no 3, né? Mas depois tem uma bolinha aberta, né? Vejam que tem uma bolinha aberta e ela tem um pontinho aqui, né? Aí ela continua aqui. Então a função faz esse caminho, aqui ela dá um pulo para baixo, né? Mas a bolinha cheia está em cima, a bolinha aberta está embaixo, né? Ela sobe e desce, termina com uma bolinha aberta de novo, tá bem? Então esse é o gráfico da função f. Então uma função f dada de um jeito estranho, né? Dada por meio de uma linha no plano cartesiano. Bem, a pergunta é: qual o valor de f de menos 2 mais f de 1 mais f de 3? Então f de menos 2, deixa eu apagar aqui, é quanto? F de menos 2 você procura, né? Quando ele coloca, então, a gente tem aqui, né? Quanto vale o y? Depende. O y está em função do valor do x. Tá? Então, se você colocar o x valendo menos 2, o y vai ser quanto? Então, você procura no eixo x o menos 2. Está aqui, né? Menos 2 é esse cara aqui. Opa. Então, quando o x é menos 2, o y é quanto? Você procura no gráfico. Aí aqui, opa, a bolinha está aberta. Então, você tem que pegar a bolinha cheia aqui, né? Então, f de menos 2 é também menos 2. Belezinha? F de menos 2 é menos 2. Bom, quanto vale f de 1? F de 1, então, de novo, agora você está pondo x valendo 1. Então, você procura no eixo x, mudar a cor. F de 1, né? Você está pondo x valendo 1, então você procura 1 está aqui, né? Os quadradinhos estão de 1 em 1. Então, f de 1, procurando o gráfico. Qual ponto do gráfico tem o x valendo 1? É esse ponto aqui em cima, né? Que tem o y valendo 5. Então, quando x é 1 nessa função, o y é 5. F de 1 igual a 5. E o f de 3, põe o x valendo 3 na sua função. Então, quando x for o 3, está aqui, né? 1, 2, 3. Procura, né? Então tem dois pontos candidatos, esse aqui em cima e esse aqui embaixo. Qual eu pego? Bom, representação, bolinha cheia, né? A bolinha pintadinha. Quando está vazio é porque esse ponto não está no gráfico, né? Ele só representa um limite, né? Bom, então, quando x é 3, o y é 1. E aí a soma vai ser quanto? F de menos 2 mais F de 1 mais F de 3, a soma vai dar, vamos ver, S de soma vai dar menos 2 com 5, 3, mais 1, 4. Alternativa D de dado. Tá bem? Bom, a próxima questão vai pegar o mesmo gráfico, vamos lá? Então estamos aqui, o mesmo gráfico, questão 4, o mesmo gráfico, mas a pergunta é: o número de raízes da equação f de x igual a 2. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está perguntando para a gente, né? Qual x que eu ponho na função que vai resultar como imagem, como y, o número 2. Então, marca o número 2 no eixo y. O 2 está aqui, né? Então, estou destacando aqui o 2. Então, tem uma resposta aqui, olha só. Tem um ponto aqui que tem um y valendo 2. E tem o x provavelmente valendo quanto, né? Aqui é menos 1, menos 2, menos 2,5. Tá, mas nem precisa identificar, né? Ele não está perguntando quais são as raízes. Ele está perguntando quantas são, né? Qual é o número de raízes. Então já sei que tem uma aqui, certo? Tem uma raiz aqui, ó. Eu posso chamar de R1, uma raiz. Aí tem outra aqui, ó. Tem um outro valor aqui, que é o menos 1,5, né? Mas tem uma segunda raiz aqui. Tem uma terceira raiz aqui, reparem, né? Outro valor aqui que deve ser o menos meio. Tem uma quarta raiz aqui. Então são 4 raízes. Toma cuidado, né? Tem mais uma aqui. Tem a quinta raiz. Né? Então o R4 deve ser 2,5. E o R5 é o 5, né? 1, 2, 3, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então são
5 raízes. Ok? Tem 5 números que eu coloco na minha função e vão formar par com o número 2, né? Quando x é qualquer um desses 5, a imagem será 2. Ficou muito ruim, né? Mas naquela representação de diagrama. Belezinha? Então, alternativa E dessa questão 4. Vamos fazer mais uma que envolve esse gráfico? Muito bem. Ainda analisando esse gráfico, sobre as sentenças abaixo, podemos afirmar que o domínio de f é dado por menos 5 e 7, pelo intervalo real que vai de menos 5 a 7, incluindo ambos, né? Você vê que o colchete está fechado aqui. Então, quando ele fala menos 5 até o 7, é a mesma coisa de dizer, né? X pertence aos reais, está o quê? X é maior ou igual a menos 5 e menor ou igual a 7. Tá? Então, essa alternativa está verdadeiro ou falso 1. 1 é falso, né? Por que que 1 é falso? Porque o 7 não entra na função. O domínio verdadeiro dessa função seria qual? O domínio dessa função seria do menos 5, né? A função funciona direitinho, do menos 5 até o 7, incluindo o menos 5 e não incluindo o 7. Certo? Então teria que ter esse colchete. Então, esse pequeno detalhe torna a questão, o item 1, falso. Tá bem? Item 2, f de 0 é igual a 3. Então ele está perguntando, quando x é 0, o y é 3. Isso é verdade? Isso é verdade, né? Quando x é 0, 0 está aqui. Não está nem para a esquerda nem para a direita, né? Está bem no centro, no meio. Bom, 0, quando x é 0, 0 forma par com quem aqui na função, né? Procura o ponto do gráfico que tem o x valendo 0. O ponto do gráfico que tem o x valendo 0 tem o y valendo 3. Então a afirmação 2 é verdadeira. Afirmação 3, a solução da inequação f de x maior que 3. Então ele está perguntando, qual x que eu ponho na função que me dá uma imagem maior que 3, mais alta que 3? Então procura aqui no gráfico os pontos onde o x é maior que 3, né? O 3 está aqui. A gente acabou de ver. Então a região do gráfico que tem um x maior que 3 é essa, né? Essa daqui. Então são os pontos que vão de quanto a quanto? De 0 até 2. Agora, eu quero só maior que 3, né? No 0 e no 2 é igual a 3. Então aqui a resposta seria o quê? São os pontos que vão de 0 a 2, só que só de 0, sem incluir o 0 e sem incluir o 2. Então o conjunto de solução seria de 0 até o 2, sem incluir ambos, porque eu não quero maior ou igual a 3, né? Eu só quero maior que 3, então a 3 também é verdadeira. Aí, analisando as alternativas, ele coloca, né? Apenas 1 é verdadeira? Não, apenas 1 é falsa. A alternativa D já está anotada aqui. Tá bem? No próximo vídeo, então, continuamos a correção da prova. Até lá.